A seguir, IIGD Irajá. O povo de Israel era a menina dos olhos de Deus. Isso é coisa tão linda, que o Espírito Santo fez isso vir parar na Bíblia para nos abrir os olhos de verdade. Vai comigo no livro de Zacarias. Zacarias capítulo 2, versículo 8. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: depois da glória, Ele me enviou às nações que vos despojaram. Porque aquele que tocar em vós... O quê? Pastor, irmãos. Pastora, mas o Antigo Testamento não era para o povo de Israel? Sim, Deus está falando para o povo de Israel. Aquele que tocar em um de vós, aquele que tocar em vós, toca na menina do meu olho. Quem é Israel hoje, irmãos? Deus juntou os dois povos, os cristãos e os judeus. Todos cremos no mesmo Deus. Jesus veio para isso, para derrubar essa barreira e dizer: vocês são como eles. Pastor, eu queria crer. Irmãos, tem estudo às quartas-feiras para entender bem tudo. Tem estudo às quartas-feiras. Não tenho tempo. Você não tem tempo para Deus? Não tem tempo para Deus? É uma das coisas mais estúpidas que eu escuto, é quando alguém diz: estou sem tempo de vir à igreja. Eu digo: não tem tempo para Deus e quer que Deus abençoe, e quer que Deus proteja, e quer que Deus livre de todo mal, e quer desfrutar de todas as bênçãos do Pai. O que é isso, meu irmão? Prática de vida cristã, dia a dia com Deus. Passa uma semana sem falar com as pessoas dentro da sua casa. Se você fizer uma coisa dessa, você não tem juízo. Tem gente que faz. Tem gente que é tinhosa e diz que é de Jesus. Tem gente que é capaz de morar numa mesma casa com uma pessoa e ficar meses sem falar, porque não tem juízo, não tem temor a Deus, não tem respeito a Jesus. De vez em quando eu escuto uma coisa dessa. Uma mulher que diz que o marido, porque o marido aprontou, ela deixei de falar com ele. Bebeu o juízo. Bebeu o juízo. Bebeu o juízo. Irmãos que não se falam, morando numa mesma casa, bebeu o juízo, meu irmão. Isso é gravíssimo diante de Deus. Então assim tem muitos cristãos. Passam a semana, tudo é natural, tudo é natural, tudo é natural. Depois participa de um culto no domingo. Tem cristão que cochicha. Nem o mundo espiritual entende nada e quer receber tudo. Não, meu irmão, o cristão tem que ser assumido. Ele tem que ter prática de vida com Deus. Ele tem de brilhar a luz de Cristo para o mundo. Onde ele estiver, Jesus está nele. Se o mal tentar, é ele que vai entrar em ação. Jesus disse que onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, o lugar é nosso. Ou seja, não deixe o diabo fazer farra no teu território ou onde os teus pés estiverem. Mas tem cristão que não entende. Por que não entende, meu irmão? Então Deus disse para Israel e diz para os cristãos a mesma coisa. Eu vou te provar isso já já. Lê de novo esse versículo comigo. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: depois da glória, Ele me enviou às nações que vos despojaram. Porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Não se brinca, meu irmão. As pessoas não têm noção, meu irmão, do que é o mundo espiritual. As pessoas não têm noção. Falta comunhão, irmãos. Pastora, por que tem tantos cristãos que não são bem-sucedidos, que mesmo tendo se convertido, né, não melhoram em nada na vida?
Está faltando comunhão, irmãos. Intimidade com Deus. Está faltando o Espírito de Deus dentro do coração. Mas quem sabe, em algumas partes ou tantas da palavra de Deus, ela fica de lado. E tem cristão que no meio do mundo, alguns gostam de parecer mundanos. Por quê? Não aceitam as exclusões que sofrem. Toda pessoa que levar Jesus a sério, não tem como ela ser semelhante ao que está no mundo. Não tem como. É uma lâmpada queimada, meu irmão. O mundo está em trevas. Você tem que entender isso. O mundo não impõe respeito no mundo espiritual. Respeito tem aquele que brilha à luz de Cristo. E não é difícil. Coisa simples. Cristãos posicionados. Caramba, se eu sei que um pensamento de desgraça é uma seta do diabo, por que eu vou aceitar e não vou devolver para ele? Mas se eu não sei, eu pago o preço. Por quê? Porque os meus olhos não se abriram. Então eu não sei enxergar na Bíblia a diferença entre o mundano, o ímpio e aquele que serve a Deus. Não é Deus que se distancia das pessoas, irmãos. As pessoas é que se distanciam de Deus. Isaías 59. Versículo 1, versículo 2. Quem lê comigo? Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Mas por que a pessoa se converte e continua pecando, irmãos? Continua tendo ódio, continua sem falar com pessoas quando fica enraivecida, chateada. Estou falando de coisas que são muito comuns, irmãos. Às vezes os obreiros vão dar atendimentos que membros pedem e se assustam. Mas irmã, senhora, a senhora está na igreja há tanto tempo, a senhora ainda está nisso, nesses altos e baixos, a senhora ainda não se posicionou, não abriu seu coração, não, que você não conhece fulano, que você não conhece ciclano. Para com isso, meu irmão. Para com as desculpas esfarrapadas do inferno, do diabo. Vamos parar com isso. Enxergue as coisas. Não, porque me apronta sempre, eu vou ficar por baixo. Para, meu irmão, quebra esse orgulho. Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Esquece, meu irmão, o tempo já foi. Há pessoas que são orgulhosas, irmãos, mas não assumem que são orgulhosas. Aliás, o orgulhoso, ele nunca assume que ele é orgulhoso. Tem gente que está na presença de Deus e continua com as mesmas vaidades, com os mesmo orgulho, com a mesma arrogância. Terrível. Vou te falar de um atendimento recente. Nós temos feito aqui uns trabalhos em relação à família e mostramos muitas coisas que é preciso ter muita cautela, muito cuidado, muita vigilância, porque nada acontece por acaso, como acabamos de dizer, você disse, e é a realidade, está na Bíblia. A bênção ou a maldição tem endereço certo. Deus diz: o Senhor mandará que a bênção esteja contigo no teu sereno, ou todas as maldições virão sobre ti, elas já vêm e te alcançarão, está escrito. Então é preciso ter essa visão clara da bênção e da maldição. Aí vamos ensinar aos pais a prudência e ensinamos aos pequeninos. Então vamos ao ensinamento que nós temos na escola bíblica infantil. O ensinamento do amar o próximo como a ti mesmo.
Teu coleguinha aprontou. Teu coleguinha te agrediu. Limpa o coração, perdoa. Vamos lá, perdoa. A tia tem que estar sabendo. Estou falando de escola secular. Escola bíblica, então, nem se fala. Tem que estar todo mundo super atento. Quem lida com criança, meu irmão, não é uma brincadeira. Aí tá. Aí a mãe pede a uma obreira orientação e diz: pastora, meu filho tem um coleguinha na escola que o persegue e o agride. Já, o que foi feito? Já orou? Já levou o caso? A professora está ciente dentro da sala de aula? Aí a avó que está sentada, que é quem leva o menino para a escola, se levanta na mesma hora: já falei com a minha filha, é meu neto, batendo no peito. Pá! Meu neto não tem que trazer desaforo para casa. Tinha acabado de participar do culto. Tinha acabado de participar do culto. Foi com uma obreira, porque se fosse comigo, irmãos, eu ia perguntar: senhora, a senhora é surda? A senhora não escuta? Pastora, eu ia perguntar se ela não ouve, porque eu iria orar os ouvidos dela, para Jesus curar e abrir. Sabe o que a avó ensinava? Te deu um chute e dá outro, devolve. Está criando o quê? Um bandido? Está criando o quê? Ora sério a Deus. Vá lá conversar com a professora, com a diretora. Ouve isso. Está com a perna marcada? Está ali. Ora sério a Deus. Paralisa a ação do diabo e acabou. Eu vou te falar dois testemunhos daqui. De vez em quando eu conto, não sei se já contei neste culto de domingo, 7 horas. Mas são testemunhos lindos. Nosso pessoal faz um trabalho em algumas comunidades. Numa das comunidades, tem um menino que já foi expulso 2 vezes, foi expulso de 2 escolas, foi recebido numa 3ª escola e já estava para ser expulso. Quando começou a frequentar o trabalho da escola bíblica infantil, que é feito na comunidade. Tá bom. O menino tinha se tornado o terror. Ninguém procura saber por quê. O pai foi assassinado com violência. A mãe foi morta. O garoto tem ódio de todo mundo. O menino está com 11 anos e tem ódio, só tem ódio no coração. Então agredia todo mundo. Chega à escola bíblica e vai ensinar o amor de Cristo, o perdão. E ele está durão lá. E está durão. E está durão, mas está participando, Chega um certo dia, ele está no pátio, está de casaco com as mãos dentro dos bolsos. E lá vem um para mexer com ele. Porque o diabo é bandidão, meu irmão. Satanás sabe quem ele provoca. Ele sabe quem ele provoca. Está ele com as mãos. Diz que quando o garoto veio, que deu uma zombadinha dele, ele disse, contando o testemunho para a tia: olha só, tia, as minhas mãos já estavam assim, ó. Assim, olha os dentes. Assim, ó. Mas eu estava com as mãos dentro dos bolsos. Só que aí eu lembrei do que a Sara falou. Aí eu parei, sabe? Jesus estava me olhando, né? Aí eu abri minha mão. Ou seja, Jesus desarmou o garoto. E o que você fez, meu filho? Saí de perto. É bobão mesmo, não vou brigar mais não. Não vou brigar mais não. Olha que obra foi feita. Vou te contar mais uma.
Uma menina de 6 anos, a família não é da igreja. A menina também não, lamentavelmente. Fruto de uma relação que foi destruída. O pai preso. E a avó traz a criança à igreja. Uma menina de 6 anos. E ela participa de uma aula. Uma aula. Olha a importância de ensinar a criança. Desde que o pai havia sido preso, ele tentava falar com ela pelo celular. Não me pergunte como se tem celular na cadeia. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas ele ligava para tentar falar com ela. E já há alguns anos, algum tempo preso. Se eu não me engano, 2 anos. E aquela coisa. Seu pai está preso. Então, na cabecinha dela, ele fez coisa feia, ele fez coisa errada, ele fez coisa feia. Não quero, não quero, não quero. Às vezes acontece também algumas coisas, não sei se foi o caso. Não posso de jeito nenhum partir para acusação, de jeito nenhum, mas a gente imagina que às vezes uma mãe, ela joga a criança contra o pai. Teu pai é isso, teu pai é aquilo, teu pai fez isso comigo, teu pai fez aquilo, e a criança vai tomando uma repulsa pelo pai, ou vice-versa. Às vezes o pai faz isso, joga uma criança com repulsa contra a mãe. E essa menina, ela teve uma repulsa do pai, que era uma coisa horrível, segundo a avó. Porque olha o testemunho que nos chegou. Ela participa de uma aula e uma das doutrinadoras, uma coordenadora, foi ministrar a aula naquele dia. Era um grupinho pequeno durante a semana, um grupo de crianças bem pequeno. E ela usou uma ilustração. Pegou um cartaz com uma lagarta horrorosa, uma lagarta horrorosa. Lagarta já é o símbolo do devorador. E é feia que só a misericórdia, a desgraça. Você queria, alguém quer uma lagarta na sua plantação? Pelo amor de Deus. Meu pé de maracujá foi embora, a lagarta comeu tudo. Sério, pessoal. Sério, a lagarta comeu tudo. Não tive tempo de ver, a lagarta foi lá, comeu tudo. E aí a tia mostrou um cartaz com uma lagarta e disse, ó, toda pessoa que faz coisa feia, ou que tem raiva no coração, que não perdoa, que não ama, que não fala com a pessoa, é igual uma lagarta. E a minha está só prestando atenção. Mas aí, quando Jesus entra, ele ensina a perdoar. Aí deu as explicações detalhadas, né? Entre irmãozinhos, entre parentes, entre filho e pai, pai e mãe, né? Entre mãe e filha, entre pai, pronto. Ela está só escutando, ela entendeu. Aí, ela vem com um cartaz florido, bonito, e uma borboleta como que voando. Aí diz, quem aceita Jesus e limpa o coração é igual um jardim. Aí explicou direitinho, falou, aí a borboleta vem para tirar o néctar, a borboleta é bonita, né? Tem liberdade, ela não é prisioneira e tal. Foi explicando, olha que borboleta bonita. Mas ela mostrou que enquanto aprende de Jesus, entra no casulo. Aí falou da borboleta, o ciclo, né, da natureza, de lagarta até chegar a borboleta. Fica dentro do casulo só aprendendo com Jesus e limpando o coração. Tem que limpar o coração, tem que limpar o coração. A menina foi para casa. Na mesma noite toca o telefone, a mãe vai atender. Eu já te falei que ela não fala contigo. Para de insistir. Mãe, é meu pai? Ué. É meu pai, mãe? Eu quero falar com ele sim. Pai, eu te perdoo, porque era uma lagarta, agora eu sou borboleta. Desse jeito a avó veio aqui contar e glorificar Jesus. Disse, eu quero agradecer a Deus por vocês, porque a minha neta, que tinha ódio do pai, está se apresentando com o coração limpinho. Me arrepia. Olha que trabalho.
Quantos filhos não falam com os pais? Quantos pais não falam com seus filhos? Quantos casais, marido e mulher, passam dias, semanas, até meses sem se falarem? Sem falar em outras relações, de parentesco, outros graus, até amizade, coisa ridícula. Para. Depois quer que a palavra tenha poder. Não, meu irmão, cingir os lombos com a verdade. O nosso poder está em andar com Jesus, em termos Jesus. Ele é a verdade. Se Ele manda perdoar, limpa o coração para andar na verdade. Aí você vai ter poder. Aí o diabo vai te respeitar. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.